Padre, e assim, e a unidade, o senhor ainda, nessa época, ainda não estava envolvido com a Não, unidade. não. Então, se nessa época o senhor já sentia esses bloqueios, quando veio a unidade, veio também mais bloqueios ou não? Por Rejeição, parte Por da parte da igreja, você igreja. fala? por parte de. Eu falo assim, das lideranças, ou do clero, de alguma forma. Não. Porque assim, o senhor pode continuar e depois Aham. puxar isso, porque talvez isso tá um pouco mais para frente, né? A Aham. unidade. Não, tá bem mais pra frente. Aham. A minha inserção no contexto ecumênico foi muito. Foi depois de Tranquilo. padre. Foi depois de padre. Eu tive um primeiro contato antes, ali em 2010 para 2011, eu já estava no fim da formação, eu fui ordenado diácono em 2011. Em 2010, na realidade, foi o reitor do seminário quem pediu se alguém ali do seminário aceitava ir representar a diocese no encontro ecumênico do Regional Sul 1, que tem todo ano. Mas é promovido pelo CONIC, é daquelas igrejas históricas. A diocese ia pagar. Eu pensei, bom, eu já estou bem queimado por ser carismático. Se o reitor está pedindo alguém para fazer alguma coisa, eu vou me apresentar para ganhar um ponto. Eu fui por político. Ó Deus aí. Eu fui por político, para ganhar um ponto com o reitor na época. Era só um pretexto. É só um pretexto para Deus laçar. Aí fui. O encontro, assim, foi bem maçante, porque esses encontros do Sul 1, das igrejas históricas, para vocês usarem por parâmetro o conteúdo desses encontros, peguem o conteúdo do texto base da última campanha da fraternidade. É esse tipo de conteúdo, é esse tom. Sim. Que o CONIC, os organismos de unidade entre igrejas históricas têm. Então é uma coisa alinhada à SEBS, à teologia da libertação, porque isso é um tipo de teologia que penetrou, não foi só o catolicismo, as igrejas históricas no Brasil também, luteranos, metodistas, eles têm anglicanos. aquele missão integral. Eles têm essas coisas. Então eu fui, mas a ida valeu por um instante, que foi uma palestra que o padre Marcial Massaneiro deu. Ele foi lá que o senhor convidado, conheceu ele? foi lá que eu o conheci. Bendito convite, hein? Bendito convite. Ele foi fazer uma palestra, deram a ele um tema geral. E em algum momento da fala dele, foi que ele falou, isso era 2010, ele falou, olha, já há 3 anos está acontecendo no Brasil um movimento de diálogo com pentecostais. A hora que falou pentecostal, meu olho brilhou, porque eu carismático. O senhor quer café, padre? Eu quero. Cadê o... Tem uma xícara atrás do senhor. Aqui, a minha. A hora que falou pentecostais, meu olho brilhou. Mas no meu entorno ali, alguns arregalaram os olhos e outros até demonstraram asco, porque a espiritualidade carismático pentecostal, ela é aversiva a todos os históricos, vamos assim dizer. Os presbiterianos não gostam, os luteranos não gostam, os metodistas não gostam, os batistas tradicionais não gostam. Sim. E no caso os católicos ali, todos progressistas, né, de SEBS, de teologia da libertação. Então era aversiva a todo mundo. E no imaginário desse povo, pentecostais e carismáticos não são pessoas sérias. Eles têm isso muito vivo, não é gente séria para dialogar. Então quando o Marcial soltou, olha, já há 3 anos tem acontecido esse diálogo. Eles ficaram estarrecidos. Eu falei, puxa vida, tá aí um tipo de ecumenismo que talvez eu me sentisse à vontade, porque eu estava bem desconfortável naquele encontro. Ele estava falando do Em Cristo. Sim, aí ele mencionou em Cristo, apontou ali um fundador de comunidade com um secretário que estavam participando do encontro. Eles eram de Varginha, em Minas Gerais. Comunidade Adorai, o nome. Tá ali, inclusive era um primo do padre Marcial, o sobrenome dele é Massaneiro também, mas eu não lembro agora o nome dele. E aí num dos intervalos, eu fui conversar com esses dois, porque o Marcial teve que ir embora. Eu não tive ocasião de conversar com o padre Marcial. Isso foi em 2010, em agosto de 2010. Eu tentei pegar o contato deles na época, só que eu tô falando de 2010, a gente não tinha ainda WhatsApp, essas coisas, era mais complicada a comunicação. Eu sei que eu perdi totalmente o contato com eles,
Mas fiquei com aquilo na cabeça. Puxa vida, esse tal de Em Cristos, talvez isso eu ia me identificar melhor. E até para ganhar uns pontos por essa coisa de ecumenismo na diocese, o bispo queria muito que alguém protagonizasse esse trabalho na diocese. Porém, o senhor ainda não era convertido ao ecumenismo. O senhor estava indo mais por uma questão de conveniência. Conveniência. Mas aí, quando foi em... E olha que interessante, padre, só cortando. O senhor citou que isso foi em agosto de 2010. Foi exatamente em agosto de 2010 que Deus reuniu a Missão Rio de Deus. Missão Rio de Deus, dia 5. Dia 5 de agosto. Eu lembro que isso era o último fim de semana de agosto. Que era sempre nessa época que tinha o encontro. Passou o tempo. Em 2011, foi meu último ano de faculdade de teologia, graduação. O Marcial veio dar aula na PUC. Nossa. Aí eu falei, é agora. É agora. Eu não tive ocasião de conversar com ele. Eu perdi o contato daquele povo. Vou grudar no Marcial. Ele me deu... Eu não lembro que matéria que foi. Eu sei que ele deu depois tinha aquelas matérias eletivas. Eu me inscrevi numa matéria com ele, que era Antropologia dos Sacramentos. E aí fiquei mais próximo do Marcial. Olha, eu queria muito participar, conhecer... Aí, de onde você é? Eu falei, de Osasco. Vixe, mas em Osasco a gente tem um pastor que participa, o pastor Rui! O pastor Rui, lá da comunidade Carisma. Eu falei, conheço a comunidade Carisma. Eu já conhecia, porque é uma comunidade conhecida em Osasco. Igualzinho, mano. Aí ele me passou o contato. E assim, não é que eu fosse totalmente alheio a tudo do mundo evangélico. A música evangélica... fazia parte da minha vida espiritual pessoal. O seu devocional, padre? Sim, desde sempre. Tanto em português como em inglês, né? Porque o seu seminário, o senhor também orou muito com o Brooklyn Tabernacle. Então, contextualizando, isso era 2011. O Brooklyn Tabernacle, Don Moen e Ron Kenoly fizeram parte de todo o meu aprendizado de inglês, porque eu usava o louvor para aprender inglês. E aí quando eu liguei pro Rui, naquele ano de 2011, para fazer contato, olha, quem me passou o seu número foi o Padre Marcial, então ele me acolheu super bem. Aí eu perguntei, quando eu posso ir conhecer você? Eu vou na Carisma te conhecer. Nunca vou esquecer. Ele disse, olha, vai ter um culto aqui no domingo de manhã, porque quem tá aqui na nossa igreja essa semana e vai ministrar é aquele, não sei se você já ouviu falar nele, é um cantor americano chamado Ron Kenoly. Nossa. Eu não acredito, cara. É filé do céu demais. Essa veio do sovaco. Essa veio do sovaco da dobradiça do trono. Eu falei, eu não acredito, cara. Eu vou conhecer o Ron Kenoly e ainda vou conhecer o pastor que foi indicado pelo Marcial. Então, a minha ida na Carisma foi para ver o culto todo ministrado pelo Ron Kenoly. A Carisma tem um coral. E, inclusive, depois eu fui conhecer a regente do coral, o pastor Vasconcelos, que é o pastor do coral. E eles se inspiram no Brooklyn Tabernacle Choir, que é o coral do Brooklyn. A Carisma é um negócio fora do normal. Né? Não é nada brasileiro. Você entra e você tem uma experiência maravilhosa, né, pai? Porque parece eles se inspiram nessas igrejas norte-americanas. E aí foi quando eu conheci o Rui. O Rui me convidou para ir numa das reuniões de equipe de serviço, na época em Taubaté. O Marcial morava em Taubaté ainda. Então o senhor não participou daquela primeira reunião com o Monsenhor Jonas, que era Padre Jonas na época? Não. Essa foi em 2007. Uau. 2007. Por isso o Marcial, no encontro de 2010, disse, há três anos estamos fazendo... Vocês vão se lembrar, 2017 a gente lançou o livro de comemoração de 10 anos em Cristo. Foi 2017. Verdade. Porque o primeiro encontro foi 2007, na Canção Nova, em Lavrinhas. E aí estavam os grandes líderes das comunidades. Só que esses líderes não tinham condições hábeis, mesmo de tempo, para promover um caminho, um itinerário de unidade. Então, cada um delegou para alguém. No caso, na Carisma, quem estava em 2007 era o Anésio. O Anésio, que é o pastor presidente da Carisma. Não podendo continuar, ele pediu ao Rui e ao Álvaro, na época, que fossem.
O Padre Jonas estava lá. Não podendo ele mandou o Padre Adriano Zandoná na época, que ficou muitos anos. Eu conheço o Padre Adriano Zandoná muito antes dele tomar a projeção que ele tomou, assim, de mídia, que essa projeção ele tomou mais quando veio aqui para São Paulo, mas na época ele morava em Cachoeira e era o representante da Canção Nova no Em Cristo. Já pensou o Padre Zandoná aqui com a gente? Padre Adriano, manda um convite pro... Pode falar, Ô padre. Zandoná, faz favor, você tá me devendo essa, hein? Tá me devendo essa. Lembra aquela vez lá dos ortodoxos que você mandou pra minha paróquia pra crismar? Então, eu arrumei. Então você tá me devendo essa agora, ó. O bom do convite público é que não dá pra negar. Então a gente vai fazer um compromisso Verdade. público aqui, ó. Com certeza. No dia que o senhor vir, Padre Adriano Zandoná, quem vai te entrevistar vai ser o Padre Padre Eu Douglas. faço questão. E a gente vai ficar de lado só Só- servindo vocês. Tá bom? Maravilha. Convite feito. Quem sabe daí não surge até um podcast do Padre Douglas. Olha, já pensou? Ô, Padre Adriano, tô com saudade, hein? Faz favor, a gente precisa se encontrar, bater um papo, atualizar a história da igreja. Uau. Isso vai dar um corte, thumbnail, né? Vamos lá colocar Padre Douglas chama ao vivo Padre Adriano Zandoná Zandoná. para o podcast. Então, aí a gente começou eu comecei a ir